Bom dia, senador. Eu agradeço novamente. Bom dia a todos. A gente já teve uma outra audiência passada, né, se não me engano, em abril, e naquela oportunidade eu estive aqui também representando os pequenos fabricantes para buscar viabilizar alternativas, né, como disse o senador Cacildo, alternativas que possibilitassem colocar na legalidade milhares de empresas no Brasil. Para isso foi necessário mostrar os problemas que estão acontecendo hoje na portaria, no REP, que é o objeto da portaria 1510. Antes que ela, de fato, entrasse em vigor, antes que se exigisse a compra do REP para todas as empresas. A tentativa que eu fiz naquele momento foi de buscar algo que pudesse ser feito para evitar prejuízos. E nós saímos daqui daquela vez, né, senador, com a expectativa de que tivesse um diálogo verdadeiro, mas um diálogo que produzisse efeito real. E, senador, isso não aconteceu, infelizmente. De nada adiantou alertar para o mais importante, que, na minha opinião, foi discutido aqui. Os equipamentos hoje, os REPs, que são a efetividade da portaria, todos eles descumprem hoje a portaria. Eles não possuem as propriedades necessárias para atender a normativa. Isso significa dizer que os REPs nunca cumpriram a portaria de fato, porque eles contêm vícios, vícios ocultos, vícios de fato. Mas continuam sendo vendidos por aí, continuam sendo exigidos pela normativa. Naquela primeira audiência, ocorrida em abril, eu trouxe uma apresentação em multimídia, mais técnica, mostrando detalhadamente todos os problemas. Eu não vou repetir isso aqui hoje. Porque eu acho que eu consegui mostrar os porquês de que a tecnologia empregada não atende à normativa e quais as consequências jurídicas de todo esse problema para as pequenas empresas, para as grandes empresas, para as médias empresas, como consequência também para trabalhadores. Mais do que isso, saindo daqui, eu não me dei por satisfeita. Eu e mais alguns representantes, mais alguns amigos que estão aqui presentes, formalizamos um documento e apresentamos no Ministério do Trabalho, na pessoa do Dr. Edgar, no Inmetro, e também formalizamos na Presidência da República. Nós não tivemos nenhum retorno até hoje. Esse foi um estudo aprofundado, demonstrando, por meio da técnica e por meio de provas, que os equipamentos não atendem à normativa. Mas eu estou aqui de novo, representando os pequenos fabricantes. Antes que se diga aqui o que foi dito na vez passada, não foi por incompetência, quero deixar bem claro, mas nós, o grupo que eu represento aqui, nós não fabricamos o REP, porque desde o início ficou muito claro para nós que a tecnologia não dispõe recursos para atingir o que a portaria tem em seu teor. E isso traz consequências para o nosso consumidor, para nós mesmos. Nós somos pequenos, nós não podemos correr esse risco. Não sei se os grandes podem, mas nós não podemos. Para nós, investir num projeto que não resulta num produto adequado, e pior, um produto que traz em si vícios e prejuízos ao nosso consumidor e a seus empregados, é inegociável. Está provado que as homologações estão erradas. Todo mundo sabe disso, até o próprio Ministério. E para nós participar dessa ilusão, por mais lucrativa que ela seja, está absolutamente fora de questão. Eu me lembro que da vez anterior, na última audiência, o representante do Ministério aqui disse que, ao criar a portaria, pensou em tudo, pensou numa teia de responsabilidades que garantiria a segurança do produto e, por consequência, a segurança de quem usasse o produto. Porém, curiosamente, na mesma audiência, o mesmo representante do Ministério do Trabalho disse que, apesar de tudo estar perfeito, com essa teia de responsabilidades, tudo perfeito com a portaria, o Inmetro iria ser colocado no processo, trazido ao processo. Para quê? Para trazer segurança. Ora, se havia segurança antes, para que o Inmetro? Para que traria o Inmetro?
E eu, pessoalmente, como já disse, procurei o Inmetro, no sentido de obter deles respostas. Respostas sobre como seria conduzido a partir de então. E eu fiquei surpresa. O Inmetro, segundo um documento que eu tenho aqui, me respondeu o seguinte: não deu e não vai dar o aval aos equipamentos que estão disponíveis, que existem hoje e que estão sendo comercializados, e que já foram comercializados. O Inmetro nada tem a ver com as homologações feitas e que estão erradas. O Inmetro, pior, senador, não vai discutir alternativas. O Inmetro simplesmente vai melhorar esse processo para um futuro que não está próximo. Vamos ter que comercializar, que imputar esse problema a várias empresas, até que, em 2014, o Inmetro surja com alguma alternativa, que eu já vislumbro alguns problemas também, que possa ser um pouco mais seguro. O Inmetro apenas hoje discute regras para um produto que vai substituir o atual. Pouca gente sabe disso. Corre-se o risco de comprar duas vezes. Agora, se estivesse bom, o Inmetro estaria mudando as regras? E é justamente a falta de segurança dos produtos o primeiro ponto que o Inmetro falou. Ele incluiu agora um dispositivo, para quê? Para dar segurança ao produto, para dar segurança aos dados, motivo pelo qual foi criada a portaria. Para ficar bem claro, eu vou ler um trecho do documento do Inmetro. O Ministério do Trabalho é a autoridade que define a conformidade do produto. Não cabe ao Inmetro emitir parecer sobre os REPs atualmente registrados pelo Ministério do Trabalho. Bom, eu estive aqui, conforme já disse, na última audiência, há tempo de impedir que entrasse em vigor, há tempo de impedir que as empresas tivessem que gastar com esse produto falho. Hoje, nós temos uma normativa em vigor que exige o uso de um equipamento que não permite cumprir a normativa. Empresas que até hoje não estavam na ilegalidade, se optarem por esse equipamento hoje, ficarão ilegais. Pior, ao comprar o produto, empresas acreditam estar cumprindo a lei. Nem imaginam que estão sendo contaminadas pela ilegalidade. Essa é uma doença que está sendo trazida para dentro da empresa, que fica lá, silenciosa e oculta. Para quem não sabe, não basta, para atender a Portaria 1510, adquirir o REP. Não basta adquirir o REP para estar livre de multas. Existem muitas exigências, outras, que extrapolam, inclusive, a portaria. Pouca gente sabe disso. O Ministério tem várias outras instruções. E, para ter uma ideia da complexidade, a empresa pode até nem sequer usar o REP, mas basta que ela compre. Se ela comprar, ela já está responsável por ele. Veja bem, isso aqui é um trecho de um documento do próprio Ministério do Trabalho. O empregador deve manter a guarda adequada do seu REP desde a aquisição, ainda que não faça uso do mesmo. A única prova em conteste que não fez uso é a integridade do REP. Ou seja, até para provar que não há marcação de que o REP não possui registro relevante, é imprescindível a sua guarda. Então, quem comprou o equipamento tem que mantê-lo por 5 anos na empresa. E funciona assim. A empresa compra o REP, acredita que está cumprindo a lei, continua usando como se fosse o equipamento antigo, como se fosse o ponto eletrônico antigo. E bom, um dia acontece algum problema. Acontece algum problema com a memória ou com outro ponto do relógio, e ela descobre que não é bem assim, que o uso do equipamento, que contém falhas, o levou à ilegalidade. Descobre que, além da portaria, existe um emaranhado de outras exigências que são impossíveis de serem cumpridas, tanto pela empresa quanto pelo próprio equipamento. E que isso, sim, causa multas às empresas. Vocês sabem quem mais compra o REP hoje? São as micro e pequenas empresas. São os grandes empregadores do Brasil.
E, ao contrário do que o Ministério previu, muitas dessas abaixo de 10 funcionários. O dono do pequeno negócio, muitas vezes, é o que mais precisa de um meio eficiente para controle de ponto. Ele não pode estar presente na empresa todo o tempo para controlar tudo. Então, ele precisa de um meio eficiente lá para fazer isso por ele. E como é que isso está sendo passado para o pequeno empresário? Eu tenho aqui uma propaganda de uma empresa. Existem multas pesadas para quem não possui o relógio de ponto homologado. Pequeno empresário. A empresa, aqui em questão, tem uma linha completa desses relógios para vender. Veja o cúmulo. Eu tenho aqui uma reportagem do Valor. O representante da Associação dos Fabricantes de Rap deu uma declaração agora em setembro. As vendas foram inexpressivas em agosto, mas ele espera um aumento de aquisições com o aperto da fiscalização. Vejam bem, meus amigos. Isso é uma covardia, pois, valendo-se da lei, aproveita-se da desinformação, do desconhecimento e do medo. Do medo de não agradar a fiscalização quando lá comparecer, do medo de ter uma ação trabalhista. É isso que aflige o pequeno empresário. Agora, eu vi, senador Paim, que, por sorte, hoje nós temos mais representantes aqui. E muitos que defendem o REP, que defendem a portaria. E essa audiência pública vai dar a oportunidade, eu queria pedir a gentileza, de quem veio aqui defender o REP, que nos diga também quais são as responsabilidades futuras por ele, pelo equipamento, perante o seu consumidor, perante os prejuízos que estão acontecendo a todo momento no Brasil inteiro, nas empresas e até mesmo pelos trabalhadores. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A portaria, ela diz que o REP não pode possuir mecanismo que restrinja a marcação de ponto, e nem mecanismo que bloqueie o ponto. Mas é curioso que o próprio Ministério, lá no site, ele diz que, se o papel acabar, o relógio bloqueia o ponto. Então, é tão interessante, porque a própria normativa, ela é incongruente, ela é inconsistente, ela cria conflitos nela própria. E isso tem acontecido. Outro dia mesmo, eu estava no hospital com minha filha à noite, e acabou o papel do REP. E os funcionários bravos ficaram sem registrar o ponto. Sem o registro, sem comprovante, sem coisa alguma. Se ao menos tivesse como registrar eletronicamente, mas não. O REP, se não imprimir o ticket, bloqueia. Eu recebi aqui uma denúncia, isso aqui está à disposição de quem quiser, de uma empresa, e eu vou ler para vocês o diálogo que ela manteve com o fabricante. O relógio de ponto que adquirimos está imprimindo o ticket com o nome de outro funcionário. Isso começou a acontecer desde ontem, quando alguns funcionários marcaram um ponto e, ao invés de sair o nome deles, saiu o nome de outro. Eu estou bastante preocupada com o ocorrido, pois, se isso está acontecendo agora, poderá sim ocorrer futuramente. E que garantia o empregado tem de ter o comprovante em seu nome? Essa é a preocupação da empresária. A resposta do fabricante. O departamento técnico já está providenciando o atendimento. Está analisando para efetuar um laudo técnico para verificar se é vício do REP. O fabricante diz isso. E problemas como esse estão acontecendo. Deixa eu só informar, eu já te dei 10 com mais 5, eu vou te dar o tempo máximo, tem mais 5 ainda. Tá bom, aí tu fica no tempo máximo de 20 minutos. Ok, muito obrigada. O assunto é extenso, eu peço desculpa a todos. E tem outros casos, mas principalmente com relação à memória de dados, que é o documento fiscal. O REP, ele não é um relógio de ponto mais, ele é um equipamento fiscal, que tem a função de guardar nele próprio, na sua memória eletrônica, o documento fiscal e a salvaguarda da empresa. Agora, veja bem esse outro exemplo que aconteceu.
a empresária diz: o relógio travou e está dando mensagem, erro de MRP. Este é um erro de fábrica porque já me informei lá. Estou bastante preocupada, pois agora estamos sem o controle de ponto. E se isso acontecer novamente? E se perdermos os dados? Evoluindo. Ela insistindo com a fábrica: preciso de ler o ponto do período X, pois não consegui coletar o ponto do relógio devido ao defeito de fábrica. A fábrica respondeu: estamos fazendo a troca do equipamento. Isso não garante a volta dos dados para dentro do equipamento. A empresária, ao final, disse: minha opção é por ter o valor do relógio e das bobinas em estoque devolvido. Se houve prejuízos da sua parte, acredito que muito mais da nossa, que perdemos o nosso tempo, dinheiro e, principalmente, dados fiscais, confiando no seu equipamento. Isso é um caso isolado? Não. Isso não é um caso isolado. Isso é um defeito em comum? Não, não é um defeito em comum. Eu tenho outros tantos casos para mostrar, mas o tempo vai me impedir. Mas eu acabei de mostrar alguns casos aqui que resultam em segurança. Só para deixar claro que você vai voltar a falar de novo. Sim, vamos se eu tiver debate. Oportunidade, muito Todos obrigada. Todos poderão falar mais uma vez ainda no debate. Obrigada, senador. Então, acabei de mostrar os casos reais que resultam em insegurança, em descumprimento da lei, da portaria, e que resultam em prejuízos. Eu mostrei aqui. O tema da audiência hoje é problemas no ponto eletrônico. E a pergunta que precisa de resposta aqui, hoje, é que temos uma teia de responsabilidades. Nós temos o MTE, que criou a normativa, o certificador, que validou todos os equipamentos que estão aí sendo comercializados, o fabricante, que fez isso acontecer, o revendedor, que está fazendo chegar isso na empresa. Temos o Inmetro agora, recentemente, que não fez nada com o cenário atual, mas que está aí, né? E temos a empresa consumidora. Quem será responsável por esses prejuízos? A quem que uma empresa como essa que eu citei aqui vai recorrer no caso de um prejuízo como esse? Muito obrigada.